processo de aquisição de empresas, seja numa cisão ou numa fusão, a área trabalhista ganha especial relevância. Veja-se que na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 10º, estabelece que qualquer modificação na estrutura da empresa não tem o condão de alterar os direitos adquiridos pelos empregados da empresa a ser vendida. Nesse cenário, é de especial importância uma análise pormenorizada dos contratos de trabalho vigentes, dos direitos adquiridos pelos empregados e mais, das ações trabalhistas em face da empresa vendida. Isso porque tem-se aí de uma forma muito clara a sucessão trabalhista. E a sucessão trabalhista em relação ao comprador faz com que haja a necessidade de uma análise pormenorizada dos aspectos trabalhistas atinentes à operação. Tendo em vista a indiscutível sucessão entre o comprador e os contratos de trabalho vigentes na empresa a ser comprada, o primeiro ponto de atenção, obviamente, são os contratos de trabalho. É da análise dos contratos de trabalho que vamos verificar quais são os direitos trabalhistas que estão presentes nos vínculos empregatícios dos trabalhadores da empresa a ser comprada, o que existe de limitação em relação a formas de dispensa, quais são os direitos ou políticas existentes internalizadas em contratos de trabalho que não podem ser alterados e, enfim, cláusulas no sentido de não concorrência, não solicitor ou não solicitação ou confidencialidade que são imprescindíveis para o negócio em questão. Os planos de previdência privada complementar, abertos ou fechados, merecem muita atenção por parte do comprador. Tem que analisar, antes da aquisição da empresa, a forma de portabilidade desses planos, as hipóteses de extinção ou prorrogação caso haja a mudança de controle por parte da empresa que os custeia. Nesse sentido, vale a pena parar e verificar no detalhe esses contratos e se, na hipótese de mudança de controle destas empresas, há ou não uma contingência escondida nisso. Convenções e acordos coletivos são fundamentais porque são fontes de direito material do trabalho, pessoal. Assim, mudanças no controle ou em processos de aquisição podem ocorrer alterações na representação sindical, tanto da empresa quanto dos empregados. E mais, podem ser aplicados diferentes direitos previstos nesses instrumentos coletivos. Daí porque, antes da mudança, precisamos entender qual é o enquadramento sindical dos empregados existente, quais são os instrumentos coletivos que estão vigentes para então poder implementar possíveis alterações ou modificações no plano de aquisição da empresa. Outro aspecto é a análise do passivo trabalhista presente nas reclamações trabalhistas. Ora, a empresa que está sendo comprada deve ser analisada sob o aspecto de quantas ações estão vigentes, quantos inquéritos civis públicos tem atualmente, para que o comprador não seja pego desprevenido. Vejam, eu falei no começo de que o artigo 10º da CLT estabelece a sucessão dos empregadores. Significa dizer que o comprador é automaticamente envolvido após a aquisição da empresa no polo passivo das reclamações trabalhistas. Daí porque é imprescindível a análise das ações trabalhistas vigentes. Uma comunicação transparente com os empregados
pós-aquisição também é muito importante, porque daí você diminui resistências, protege o clima organizacional. Esse diálogo aberto com certeza contribuirá para uma transição mais suave e tranquila no processo de compra dessa empresa. A análise de políticas internas de recursos humanos da empresa a ser adquirida também merece especial atenção. Vejam que são nas políticas internas que podem ser estabelecidos diversos direitos, inclusive para os executivos ou empregados de gestão. Assim, temos que sim verificar, ponto por ponto, o que pode ser alterado nessas políticas, o que deve ser implementado ou incorporado pela empresa compradora, a fim de que não tenham questionamentos judiciais ou discussões sobre isonomia, equiparação salarial ou discriminação entre os empregados da empresa adquirida e os empregados do comprador. Contratos de terceiro que envolvem mão de obra devem ter uma especial atenção. Temos que verificar pelo comprador as hipóteses de extinção desses contratos. Também é necessária a análise dos direitos trabalhistas, se os prestadores estão cumprindo ou não. A Justiça do Trabalho, invariavelmente em relação aos tomadores, estabelece a responsabilidade subsidiária para direitos trabalhistas não cumpridos. Daí porque, no mínimo, temos que checar se as responsabilidades acessórias, fundo de garantia, pagamento de INSS, férias e 13º, estão sendo cumpridos pelos prestadores de serviços. Licenças e autorizações dadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também transferências de contas de fundo de garantia pela Caixa Econômica Federal. O comprador deve se certificar dos prazos dessas licenças e da possibilidade de transferência dessas contas de fundo na hipótese de aquisição de empresas. Então, o processo de aquisição de empresas é complexo. Daí porque a área trabalhista ela é fundamental para garantir a mitigação dos riscos, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a conformidade legal da transação. E um instrumento a ser utilizado é a due diligence. É ela que vai permitir mitigar os riscos, identificar eles de uma forma correta e, por fim, traçar as estratégias adequadas pós-aquisição.